Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel Domingão com notícias e informações do São Paulo. E aí, será que Luiz Ubiojia foi sincerão ontem em coletiva, onde ele disse que já tinha um certo planejamento com a molecada da base? Vamos repercutir esse trecho da coletiva e quero muito a sua participação nos comentários deste vídeo. E vou falar também sobre o mercado da bola do São Paulo. O Belmonte falou e tem time do Brasil de olho em joia do São Paulo. Que história é essa? Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. Assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo. Rapaziada, não subiu o like ainda? Sobe o likezão agora pra gente, ajuda demais o nosso vídeo, tá? Vamos lá então, ó, começando com o vídeo de hoje para falar um pouquinho do Mike, né, o lateral direito da base. Ontem eu falei da atuação do Igor Vinícius e vi até nas redes sociais depois a repercussão negativa do lateral direito do São Paulo, mais um jogo fraquíssimo do Igor Vinícius, e vi muita gente comentando que não dá mais, que chega de Igor Vinícius. E pessoal, ontem ficou muito claro que de fato não dá mais para ele, cara, é muito ruim. Com todo respeito ao jogador, a gente fala da questão do que ele entrega em campo, é muito ruim, cara. E temos um jogador na base, o Mike, que tem muito potencial, um jogador interessante, pedindo passagem, que na minha visão merece ter oportunidades. E para mim, cara, o Zubeldia tem que colocar esse moleque para jogar. Porque você vê o Rian Francisco metendo caixa, o Lucas Ferreira metendo caixa, o Matheus Alves dando assistência, ajudando o São Paulo. Nos últimos jogos do São Paulo, nos últimos 3, a molecada representou. Vimos a assistência do Alves, gol do Ferreira e gol do Rian Francisco. Então a molecada já está provando que ela é útil. E a gente falava aqui há bastante tempo. E ontem, cara, não dá para você manter mais Igor Vinícius. Ontem foi uma tragédia ver ele em campo. E pela repercussão que surgiu após o jogo, cara, eu vi que de fato muitas pessoas viram a mesma coisa que eu. Eu fico até aliviado por isso. Quero saber o que vocês acham, se o Mike merece chances ou não. Comenta aqui embaixo. Eu vi que surgiu um jornal aí da Argentina comentando o nome de Martirena, né, o lateral direito, que é muito bom, por sinal. Mas o São Paulo não tem grana para trazer esse lateral, não tem. E pelo que vimos aí, a princípio o São Paulo não deve trazer lateral nessa temporada. O Igor Vinícius deve ser o cara aí até o final do ano. O São Paulo deve renovar com o Cedric. O contrato dele se encerra no final desse mês. O São Paulo deve renovar até o final desse ano com o lateral direito. E o Igor Vinícius, a princípio, vai ficando. E tem o Mike pedindo passagem, subindo aí para o profissional, que merece chances. Então a questão do Martirena aí, o lateral direito argentino, eu acho que é pouco provável que o São Paulo consiga trazer nessa janela de transferência. O São Paulo vai focar em um centroavante, isso está bem claro, o Belmonte falou ontem, eu vou repercutir a fala dele aqui nesse vídeo para vocês, tá? Vamos lá, agora sobre o Lucas Ferreira, pessoal, surgiu uma informação de que o Cruzeiro estaria interessado em pagar a multa de 40 milhões no Lucas Ferreira, jogador da base do São Paulo, tem contrato até o final de 2028, o São Paulo já está tentando já até renovar o contrato com ele, valorizar a situação salarial do jogador, porque agora a tratativa com esses moleques, principalmente o Lucas Ferreira e Alves, que já está tendo uma sequência maior, é você tratar como jogadores fundamentais do elenco, e para isso você precisa de fato já ter uma valorização salarial para esses caras, né? Então, para isso, o São Paulo já pretende renovar com o Lucas Ferreira e já aumentar o salário do jogador. Dizem aí, né, que deve aumentar aí mais de 300%. Eu não sei se isso de fato procede, surgiu um burburinho falando sobre isso, mas de fato o jogador vai ter uma valorização salarial. E merecem, cara. Eu acho que não só ele, mas como os outros também, o Rian Francisco, que está mostrando que pode ajudar a gente. Nesse ano ele vai ser bastante acionado, né? Ainda mais por conta da lesão do Caleri. O Alves, que virou titular também, merece uma valorização. Eu penso que você tem que abraçar esses moleques, porque se aparecer um time aí ofertando valor de multa e tal, cara, e é um absurdo o valor da multa do Lucas Ferreira ser 40 milhões de reais, porque qualquer time do Brasil paga isso. Tem que tomar cuidado, cara. São Paulo tem que já se prevenir quanto a isso aí. Mas a princípio
não deve acontecer nada, não chegou nada para o São Paulo oficialmente, e o Lucas Ferreira certamente vai ficar no São Paulo aí bastante tempo, né? Tomara, né, se não vier nenhum time da Europa para tirar ele, mas é pouco provável que algum time do Brasil chegue aqui e tire esses moleques aqui do São Paulo, tá? Então, enquanto isso, fiquem tranquilos. E pessoal, quero falar rapidinho aqui da Mais Ágil, nosso parceiro, que já está aqui com Teclas há 3 anos, há mais de 3 anos, ajudando muitos inscritos. E pode te ajudar também, você que quer antecipar uma grana do seu FGTS, não sabe como, entre em contato com os amigos, o telefone está na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Pode falar que viu pelo nosso canal lá que você vai ter um super atendimento, garanto para vocês. Bom, lá então, continuando, quero falar agora sobre a coletiva do Zubeldia. Ontem ele foi questionado sobre a molecada da base do São Paulo, que está jogando aí, né, tendo mais uma sequência, algumas oportunidades. E olha só o que disse o Zubeldia, abre aspas. É algo importante para todos nós. São jogadores de 18 anos e há um tempo atrás eu já dizia a vocês que eles teriam oportunidades. Estou muito orgulhoso de toda a equipe. Tivemos um erro no gol do Ceará, mas depois fomos protagonistas durante 60 minutos do jogo pelo menos. A parte física pegou depois, mas dentro da equipe estão os jovens. William Gomes fez o primeiro gol dele no processo, Lucas Ferreira também, agora o Rian. Acho que falta o Alves. O que sempre digo é para ter calma com todos os jovens, fazer as coisas com planejamento. Promover os jovens é planejamento, por isso eles estão jogando agora. Estamos felizes. O São Paulo está jogando bem, faltam mais vitórias para que estejamos melhores, mas estamos num bom caminho, disse Luiz Zubeldia. E aí, o que vocês acharam dessa declaração do treinador do São Paulo, dizendo que já estava tudo no planejado, né? Que, falei para vocês que eles iriam jogar, hein? Eu falei e agora estou provando para vocês que eles iriam jogar e estão jogando. Mais ou menos assim, mas pessoal, nós somos bobos, né? Ele está colocando a molecada agora porque ele está sem alternativa. O São Paulo tem aí 8 desfalques e por isso está colocando a molecada para jogo agora. Né? O Calo apertou, então ele não tem muito o que fazer, ele não tem saída. Era colocar essa molecada ou arriscar com outros caras e receber mais críticas. Então por isso que a molecada está tendo chance. O Rian, ele jogou ontem porque o Caleri não está mais, está machucado. Essa é a realidade. O Alves porque o Oscar está machucado. O Lucas Ferreira, porque o Lucas está machucado. Então, cara, esse papo que era um planejamento, que tudo tem o seu tempo, não sei o quê. Olha, eu falei que eles iriam ter oportunidades, está tendo agora. É porque o São Paulo não tem mais peças, por conta das lesões. Essa é a realidade, não é nenhuma mentira. Né? Então, para mim aqui, o Zubeldia, ele meteu um caô. Mas tem torcedor que vai abraçar essa declaração dele. Para ele provar ao contrário do que ele está fazendo agora, esperar para ver as voltas de Lucas, Oscar, os principais jogadores do São Paulo, né? O Pablo Maia e tal, que está machucado, para ver se ele vai manter isso, né? Vai manter a molecada jogando. A questão do Rian Francisco, pode ser que o São Paulo contrate um outro jogador e ele acabe ficando aí escanteado mais uma vez, né? Mas vamos ver, o tempo aí vai responder para a gente o que o Zubeldia vai fazer em seu trabalho aí pelo São Paulo. Mas a gente vai torcer sempre, né? Pelo sucesso dele, a gente faz críticas aqui, mas a gente torce sempre pelo bom resultado, pela vitória e o sucesso do treinador. Críticas vai ter sempre, tá? Então, um ponto aqui que ele disse também na coletiva ontem, pessoal, que é interessante, eu quis trazer aqui para vocês no vídeo. Olha só, abre aspas. Já havia dito que o Paulistão seria preparatório, onde buscaríamos alternativas que nem sempre saem bem. Tivemos 14 jogos e em quase nenhum jogamos bem. Um ponto positivo isso, tá? Ele destacando que no Paulista o São Paulo já não estava jogando bem. Os 14 jogos, quase nenhum jogamos bem. Isso é de enaltecer a visão dele que ele teve nos jogos e o seu trabalho. Isso é um ponto muito positivo, que é a realidade. E tem torcedores que ficam bravos, que defendem ele, quando a gente fala isso aqui, que o São Paulo não jogou nada no Paulista. Olha só, acho que estamos jogando melhor há uns 3 ou 4 jogos. Isso é verdade. O São Paulo melhorou bastante comparando os jogos anteriores. Então, nos últimos 3, 4 jogos, o São Paulo teve uma diferença em campo, né? Teve uma postura mais de time melhor montado.
os jogos contra Botafogo, Atlético Mineiro, o Santos, o São Paulo fez um jogo interessante. Contra o Libertad também. Então, a questão do Zubeldia, cara, é quando ele começa a mexer também no time. A leitura que ele tem durante o jogo, às vezes é equivocada, e esse medo que ele tem de perder jogo, de não ir para cima. Ontem, ele colocou o Alan Franco no lugar do Luciano. Um jogo que você talvez poderia colocar mais um atacante, cara, o Luca, para tentar fazer alguma coisa. Ele de novo fez aquela dobradinha com Cedric e Igor Vinícius ontem, cara. E o Cedric, cara, ele tem um pouco mais de qualidade ali na frente? Tem, mas não é o perfil do cara ser um ponta. Então falta coragem para ele colocar também outros jogadores. O Luca, o Mike, são duas peças que, se a gente olhar hoje, podem ser adaptadas no time do São Paulo. Né? E esse medo dele de ficar retrancando, colocando volante. O resultado ontem, se você olha ao pé da letra, olhando o número de desfalques que o São Paulo teve na partida, o time totalmente diferente ontem. Se você olha, não é ruim, né, o empate. Só que você vê o jogo rolando e tal, você vê que poderia usar um pouquinho mais, você poderia tentar. Então, esse ponto que ele falou de uma melhora nos últimos 3 e 4 jogos aí do São Paulo, isso é verdade, cara. Isso a gente reparou. A gente não vem aqui somente criticar o cara porque a gente quer. Ontem elogiei até a escalação no início do jogo e tal, mas na hora que ele mexe, cara, esse medo dele também, pô, o torcedor, a gente é São Paulo, cara. Ontem era o Ceará, com todo respeito ao Ceará. Então, pô, ficar com medo de Ceará, mano, pô, isso é difícil. E não foi somente ontem. Em jogos também, na nossa casa, ele também tem essa atitude. De uma hora ou outra vai custar caro e o São Paulo vai ceder empate ou vai perder um jogo. Então esse é o ponto que a gente sempre critica, né? Mas de fato, cara, nitidamente mostra uma melhora nos últimos 3 e 4 jogos. São Paulo vem jogando melhor, só que às vezes joga bem um primeiro tempo, né? O segundo tempo joga mal, às vezes vice-versa. Então precisa ter um pouco mais de estabilidade o time do São Paulo e também conseguir, né, segurar um resultado positivo que vem também sofrendo alguns empates aí, né? Continuando aqui, ele fala assim, difícil se manter 100% dos 90 minutos de um jogo do Brasileirão. Verdade, isso é fato. Mas muito disso que ele comenta é porque ele tem um pensamento de recuar o time, de segurar um resultado. Se ele for um pouquinho mais ousado, pensando em marcar mais em cima, ter jogadores para você puxar um contra-ataque, talvez o São Paulo não sofra tanto, igual vem sofrendo, tá? Mas é um ponto interessante que ele disse aqui, que ele reconhece algumas coisas que são verdades, né? E para concluir, ele falou assim, vamos seguir trabalhando em busca das principais competições. Isso também mostra, né? Olha só, em busca das principais competições. Isso quer dizer que o São Paulo quer Libertadores, hein? E a Copa do Brasil, o São Paulo quer as Copas. O brasileiro vai ser isso aí, empatar jogo, fora de casa, ganhar uma ali no Morumbi, para tentar se manter na Série A. Eu acho que vai ser essa a estratégia do São Paulo e tá muito claro isso, né, rapaziada? Mas comente o que vocês acharam. Ele até comentou também, né, que às vezes falta uma vitória e tal, que tá empatando bastante, para selar talvez esse bom trabalho que vem tendo nesses últimos jogos. E de fato o resultado é crucial para você fazer uma avaliação mais positiva, né? Mas vamos lá, comenta aqui, quero saber o que vocês acham sobre isso. Sobre reforços, ontem o Belmonte, em entrevista para a Amazon antes da partida, ele falou que de fato o São Paulo está na procura aí de um centroavante. São Paulo vai no mercado na próxima janela, um centroavante aí que esteja dentro das condições financeiras do São Paulo. Ele falou também que a temporada é muito longa, né? E que o elenco precisa ser um pouco mais encorpado. Então o São Paulo de fato vai atrás de um centroavante aí na próxima janela. E ele falou sobre o Luan, um detalhe interessante, que ele disse que o Luan perdeu 10 quilos, rapaziada. Perdeu 10 quilos nesse processo que ele está tendo no São Paulo de recuperação física e tal.
Olha só, hein, cara, um jogador profissional perder 10 quilos é muita coisa, é algo absurdo, tá? E o Luan deve ser relacionado nos próximos jogos do São Paulo, segundo o Carlos Belmonte. E para fechar este vídeo, surgiram informações de que o Willian Arão está sendo oferecido para alguns times aqui do Brasil, inclusive o São Paulo. O jogador ficará livre no mercado a partir de junho desse ano. Ele está no Panathinaikos da Grécia, está avaliado em 2 milhões de euros, porém tem um salário um pouco alto, tá? Isso certamente iria complicar caso o São Paulo fosse tentar algum tipo de contrato com o jogador. Acredito que o São Paulo não vai tentar se movimentar para trazer o Willian Arão. O São Paulo tem como ainda um alvo o Thiago Mendes, que está na mesma situação do Willian Arão, ficando livre no mercado, né? E é um jogador que o São Paulo já tem ali um certo conhecimento, uma aproximação, e é mais fácil também de contratar. O Willian Arão, pelo que parece, ele está para ir para o Atlético Mineiro, né? O Galo está muito perto para contratar esse jogador. E aí, você acha que seria uma boa o Willian Arão? Lembrando que ele também joga de zagueiro, né? Mas, cara, para mim não tem muito perfil do São Paulo não, tá? Ele já passou pelo Corinthians, passou aí pelo Flamengo também, né? Mas eu acho que é um jogador que não tem muito perfil do São Paulo. Eu prefiro o Thiago Mendes. Se for para o São Paulo trazer um jogador desse perfil, né? Eu acho que o Thiago Mendes encaixaria melhor no time do São Paulo. Eu não vejo o Willian Arão como uma boa escolha para o nosso time. E aí, você faria talvez uma proposta para ele? Comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui, pessoal. Essas são as informações do dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto!